Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 10 a 12 do livro de Jó, versículos 1 a 3 do capítulo 10. Jó não só estava disposto a morrer, mas também via na morte a única saída. Nada de pior poderia acontecer, portanto, ele se queixa abertamente. Jó supõe que o ponto de vista tradicional sobre o sofrimento defendido pelos conselheiros estava correto. Ele não foi capaz de se livrar dessa opinião. Uma vez que Jó estava convencido de sua integridade e inocência, ele queria saber por que Deus o oprimia, pois aparentemente Deus o rejeitara enquanto olhava com favor o conselho dos ímpios. Versículos 4 a 7. Temos ironia pura aqui. Já Jó sabe que Deus é onisciente, ele não precisa investigar erros como um advogado de acusação comum. A pergunta retórica de Jó equivalia a uma acusação de que Deus estava agindo desde uma perspectiva humana em sua investigação sobre Jó. Deus sabia que Jó não era ímpio, apesar disso, Jó ponderava que Deus lhe fazia acusações apenas porque podia fazê-lo. Versículos 8 a 12. Jó compreende que Deus o formara no ventre materno, dera-lhe vida e o abençoara, mas ele não entende como o mesmo Deus bondoso pode maltratá-lo tanto. A imagem do barro lembra a criação do homem no ciclo da vida em Gênesis. Tal como um divino produtor de queijo ou um tecelão, Deus criara Jó e cuidara dele, porque agora o consumia. Versículos 13 a 17. Jó dá a entender que os seus sofrimentos são um castigo divino planejado desde o início da sua vida. Ele não compreende que o plano de Deus para os seus sofrimentos seja algo mais que um castigo. Jó acusou Deus de ser um perseguidor implacável e um juiz injusto. O plano predeterminado de Deus era condenar Jó, fosse ele ímpio ou justo. Jó tinha perdido todo o senso de autovalorização e não se atrevia a levantar a cabeça. Versículos 18 a 22. Jó repetiu sua lamentação inicial, desejando nunca ter nascido ou ter morrido ao nascer. Jó rogou a Deus que fosse compassivo e cessasse sua perseguição contínua para que ele pudesse desfrutar os poucos anos que lhe restavam. Jó acumulou imagens descrevendo a vida no além como um lugar de escuridão. Suas palavras desesperadas refletem uma compreensão comum na Mesopotâmia sobre a vida no além e não a visão bíblica. Agora nós vamos estudar o capítulo 11, versículos 1 a 3 do capítulo 11. Zofar começou atacando as respostas de Jó como um promotor público pressionaria sua causa contra o réu. As perguntas retóricas de Zofar sugeriam respostas negativas. Ele chamou Jó de homem falador. Versículos 4 a 6. Se ao menos Jó pudesse ver ambos os lados de sua situação, ele compreenderia que as acusações de Deus contra ele eram justas. Zofar declarou que Deus castigou Jó apenas por parte de sua iniquidade. Zofar compartilha a esperança de Jó de ter uma audiência direta com Deus, mas pelo motivo contrário. Jó anseia por expiação. Zofar está certo de que Jó seria condenado. Versículos 7 a 12. Apesar de ele questionar Jó de forma condenatória, perguntando se ele seria capaz de descobrir a profundidade e extensão da obra de Deus, é Zofar quem presume que os propósitos de Deus no sofrimento de Jó são transparentes o suficiente para reprovar Jó e chamá-lo ao arrependimento. A pergunta retórica de Zofar indicava que Jó não estava em posição de entender totalmente tudo o que estava acontecendo com ele. Porque Deus é justo e todo-poderoso, ninguém lhe impedirá nem lhe poderá resistir. Zofar queria dizer que Jó tinha pecado e que Deus certamente conhecia os fatos na causa de Jó. Versículos 13 a 20. Jó só poderia esperar o perdão e a bênção de Deus se tivesse um coração puro e mãos limpas. A imagem é de alguém acolhendo a injustiça como se ela fosse uma hóspede. A expressão habitar nas tuas tendas é usada metaforicamente para a participação nas bênçãos de alguém ou para a ocupação da terra de outros. Na Bíblia, a tenda também é usada para denotar o corpo terreno do homem. Zofar acreditava que a confissão de pecado e uma mudança de estilo de vida restaurariam a honra de Jó e sua posição diante de Deus e dos homens. Embora Jó tivesse passado por águas profundas, elas passariam e seriam apenas uma memória distante. Zofar assegurou a Jó que, com restauração, sua fama e reputação voltariam. Zofar concluiu seu discurso com uma advertência terrível. Diferentemente das bênçãos oferecidas a um pecador arrependido que ele acabara de descrever, os ímpios impenitentes só poderão esperar sofrimento. A prosperidade deles desfalecerá e sua única esperança de alívio será a própria morte. Agora nós vamos estudar o capítulo 12, versículos 1 a 6 do capítulo 12. Jó atacou sarcasticamente seus 3 amigos, acusando-os de condescendência. Embora eles reivindicassem a sabedoria dos antigos, empregaram mal sua erudição ao fazerem observações simplistas do problema de Jó. O conhecimento adquirido não garante verdadeira sabedoria. Jó lembrou a seus amigos que ele teve acesso ao mesmo conjunto de sabedoria tradicional que eles descreveram. Ao dizer que tinha um coração, Jó queria dizer que, diferentemente de seus amigos, ele pesava as evidências para fazer aplicações adequadas. Jó agoniza por estar sendo motivo de zombaria até mesmo para os seus amigos, enquanto os malfeitores e idólatras vivem em sossego e segurança. Versículos 7 a 11.
Como reprovação posterior, Jó sugere que seus amigos deveriam indagar os animais e as plantas da criação, pois todos sabem que, em última análise, é o Senhor que governa tudo na vida. Versículo 13. No sentido último, a verdadeira sabedoria e a força residem unicamente em Deus. Somente Ele é onisciente e onipotente. Versículos 14 e 15. Jó chamou a atenção para aquilo que ele considerava aspectos negativos de ações de Deus. Seu poder destrutivo era irreversível. Suas decisões não podiam ser derrubadas. Pelo que parecia, ou era fome ou inundação. Versículo 16. A ideia aqui é de que todos os homens estão nas mãos de Deus, sendo dependentes dele para viver, e ele será o juiz de todos no final. Versículos 17 a 25. Conforme Jó considerava cinicamente, Deus dirige de forma arbitrária situações sociais e políticas segundo seu inescrutável prazer, pelo que conselheiros, juízes, reis, príncipes e todos os chefes dos povos da terra se esforçam em vão para escolher caminhos sábios. No entender de Jó, líderes nacionais são por Deus levados a fazer más avaliações que os levam à própria desgraça. Na realidade, a soberania de Deus não é arbitrária. Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Encerramos aqui o estudo dos capítulos 10 a 12 do livro de Jó.